Pelé só espera o apito do juiz para comemorar o título. Ajuda! Agora o Rete vai apitar. Atenção, acabou o jogo. E o Tele Santana se abraça aos jogadores. Os jogadores vão levantar o Tele Santana. Obrigado. Calma, Tele. Os jogadores são maravilhosos. Sabia disso, cara! Torcia pra você! Que é isso, Tele? O que você sente? Tele, O que você sente? Fala aí, Tele. Fala aí. Eu não tenho o que falar. Só eu te ouvindo em casa, Tele. Eu não tenho o que falar. Festejar a conquista do título fora de casa é um ritual que já faz parte da história do São Paulo. Foi assim em 77, na decisão contra o Atlético Mineiro. Foi assim também em 86, na final com o Guarani. Aqui no estádio do Bragantino, o São Paulo chegou à sua terceira vitória e se igualou ao Inter e ao Flamengo com 3 títulos nacionais. Aquela época foi a época em que começou o período de conquistas do São Paulo. A gente sabia da qualidade do trabalho, sabia do quanto a gente estava crescendo, o quanto ainda poderia crescer, mas enquanto não tivesse um título importante como esse, o time não ia desencantar. Eu acredito que se a gente não é campeão em 91, ele não seria mais treinador do São Paulo. Ele não queria trabalhar naquele momento que ele foi convidado para ir para o São Paulo. Ele estava um pouco estressado, teve um problema com Palmeiras, e ele não queria trabalhar. Por causa da aproximação com Carlos Caboclo, ele insistiu muito para o Tele ir para o São Paulo. E ele ligou aqui da minha casa até. Falou para o Tele disse, não, eu estou muito aborrecido com futebol, não quero mais saber de futebol. Tá? Mas Tele, vamos, São Paulo precisa de você, não sei o quê. Porque o negócio é difícil. Ele tem fama de pé frio. Eu falei, eu aguento. E aí comecei as tratativas com o Tele. Contrato baratíssimo, quase de graça na época, por 6 meses. Depois ele passou a exigir só 6 meses. A única condição dele é não ganhar menos que um jogador. Se contratasse o Maradona, ele tinha que ganhar um real que fosse acima do Maradona. Eu lembro do clima, assim, quando ele assumiu. Claro, toda aquela já experiência dele e tal, foi apresentado pro grupo. E a gente tinha, querendo ou não, uma geração que acompanhou o Tele em 82, 86 e 86, então já tinha um respeito muito, muito grande. O Tele chegou, houve uma mudança de comportamento, de ambiente, de cobrança, né? Realmente, quando nós chegamos no São Paulo, em outubro de 1990, na virada do Brasileiro, o clima era bastante ruim, né? A equipe estava em 5º no grupo, estava em 12º no geral. Tinha feito 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então o clima não era bom, realmente. Passamos a trabalhar mais, né? A treinar mais, trabalhar os fundamentos, trabalho de campo, trabalho de passe, trabalho de finalização. Não era um treinador muito tático, mas era um treinador que gostava de fazer o futebol alegre, o futebol para dar espetáculo, né? Era um cara que usava muito pouco quadro negro, né? Quadro com posicionamento de jogadores, tudo dele era no campo. E a gente foi perceber depois que aquilo estava começando a ficar automático na gente, sem a gente perceber. Acho que essa é uma das grandes características do Tele, né? No dia 14 de outubro de 90, Tele estreou no São Paulo contra o São José, 0-0. Um começo difícil. Tele ainda carregava a fama de pé frio por ter sido derrotado nas Copas de 82 e 86. Mas ele tinha a receita do sucesso: trabalho, seriedade, persistência e muita dedicação. Houve a chegada do Tele, né? Aí a gente conseguiu dar uma estabilizada, né? Naquele momento nosso que não estava muito bom, mas a gente tinha pressão, né? A gente tinha uma pressão já desde 89,
que a gente tinha sido vice, né? Que nós perdemos para o Vasco, e aí no ano seguinte a gente perdeu para o Corinthians, né? Então a gente já vinha numa pressão muito grande. Depois do Brasileiro, realmente ele quase não volta para o São Paulo. A diretoria do São Paulo foi lá para Minas, foi lá para o sítio dele para convencê-lo a voltar para a temporada de 1991. E ele, como sempre, né? Aquele jeitão dele, né? Se eu perdi, eu já não queria voltar, né? Não sei se eu vou ser responsabilizado, sei lá o que ele pensou. Mas nós nunca pensamos em abrir mão do Tele, né? Jamais, né? A diretoria, me lembro que teve em Belo Horizonte e convidando para ele continuar, ele concordou. Mesma coisa, não se falou em cifras, em dinheiro. Quando eu me apresentei no São Paulo, cara, eu lembro que o Tele chamou eu no canto, né? E conversou bastante comigo, né? Que foi ele que mandou me contratar. E aí ele falou pra mim assim, cara, eu me lembro, né? Que ele falou assim, ó, você não sabe cabecear e você não sabe chutar, cara. Falei, caramba, né? Eu tinha o quê? 20 anos, né? Ele tinha uma característica também, não sei se ele foi adquirindo com o tempo ou sempre foi assim, de que ele tirava 2 ou 3 jogadores para ele pegar no pé durante um tempo, né? Teve uma vez que ele ficou assim, acho que uns 15 jogos seguidos, ele sempre me tirava do time, né? Às vezes no treino também, colocava na reserva, e aí eu ficava puto, botava o time reserva e começava a treinar melhor. Então ele ficava sempre mexendo com o Tucano para tirar o melhor e o máximo do cara, e nem sempre de uma maneira que agradava, né? O Raí era um jogador, tanto é que quando o papai chegou no São Paulo, ele foi apresentado a todos os jogadores, ele foi apresentado, ele deu um passeio no CT para conhecer, e em dado momento, quem estava levando o Tele passou pelo Raí, falou, Raí, o Tele, esse daí você nem cumprimenta porque ele está saindo do São Paulo. Todo mundo achava assim que era um talento, né, mas que não estava rendendo todo o seu potencial, né? Eu acho que o Tele, com a maneira dele, no trabalho dele, de pensar muito no individual, né, exigia muito dos atletas, e acabou que o Raí acabou se sobressaindo. Eu lembro de uma frase, assim, teve um jogo, se não me engano, foi a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, que eu faço 2 gols. Chega no dia seguinte, a primeira coisa que ele me fala foi assim, olha, um cara que faz a atuação que você, né, que teve a atuação que você teve ontem, não pode se contentar com menos que isso. Não existe a perfeição no futebol, mas você faz o possível para chegar perto da perfeição. Então eu sou assim, às vezes um jogador não me entende bem, mas a maioria, felizmente, entende que eu sou um chato, eu grito, eu falo. Cara, eu agradeço a Deus, primeiramente, né, cara, de ter colocado um treinador como o Tele Santana, né? Que melhorou muito a minha batida de bola, minha performance, minha postura, entendeu? Minha elegância para jogar, a batida de bola mesmo, eu aprendi com ele a batida, né, de bola, que ele cobrou muito de mim, ficava depois do treino, que eu não gostava muito que levantava muito o corpo, entendeu? A perna, o jogador tinha que ter postura, tinha que ter elegância. Para chegar pela 3ª vez consecutiva às finais do Brasileiro, o São Paulo largou com uma goleada, 3-0 sobre o Atlético Mineiro. Em seguida, despencou para o 14º lugar na tabela, perdendo para Flamengo e Santos. A recuperação veio com 4 vitórias seguidas, que levaram o time à 4ª colocação. Com a vitória de 2-0 sobre o Grêmio, chegou ao 2º lugar. E assumiu a liderança na 15ª rodada, ao vencer o Sport por 2-0. Com mais 3 vitórias, terminou a fase de classificação em 1º lugar, mesmo perdendo para o Inter na última rodada. Nas semifinais, aproveitou a vantagem do empate contra o mesmo Atlético Mineiro, que havia goleado na estreia. 1-1 em Belo Horizonte e 0-0 no Morumbi. Confira agora os números da campanha do São Paulo, que tem como artilheiro Raí, com 7 gols. O São Paulo fez 28 pontos em 21 jogos, com 11 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 27 gols a favor e 15 contra. Eu acho que foi uma questão de que manteve um grupo que vinha há 2 anos jogando e chegando nas finais do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. O time já estava, né, encaixado. Parece que eu fui a peça assim, fundamental que faltava, né? Aí veio o Miller também, entendeu? E aí as coisas começaram a engrenar, entendeu? Aí a máquina começou a funcionar, né? Vinha acumulado de 89, 90,
Cafu avança pela direita e cruza. Bernardo cabeceia, ela explode na trave. Miller erra e Tilico marca. O gol que o São Paulo precisava. Acompanha, a bola na trave, a furada do Miller. Aí deu sorte, sobrou pro Tilico. A torcida também, entalada ali. E aquilo ali, o gol, aquilo foi uma explosão total, né? Eu lembro que eu vim comemorando, com os braços, comemorando, e daqui a pouco eu dei uma pause e só levantei os braços para a torcida. E ali realmente foi um gol que marcou, né? Foi marcado para a história, impressionante. Eu fui feliz, fiz o gol da vitória, mas realmente eu estava no jogo, eu estava sentindo que alguma oportunidade ia aparecer e eu estava me preparando para que no momento certo a gente finalizasse bem. Eu acho que ainda não é a hora de euforia. Tem muita coisa pela frente e a decisão só é em Bragança. O São Paulo foi uma equipe determinada, uma equipe que lutou bastante e dificultou as coisas para nós. Mas em Bragança a história pode ser outra, o Bragantino pode conseguir essa vitória e ficar com esse título. Chegamos em Bragança, cidade mais linda, cara, tudo enfeitada, porque eles acharam que ia ser campeão. Porque o Bragantino tinha o timão, Mauro Silva, Alberto, aí cidade bonita, cheio de bandeira na rua. Aí o Capriola não passava, sabe? Aí a gente ficamos no ônibus e não passava o Capriola, os caras, o caminhão. Aí nós dentro do ônibus eu falo assim, quebra tudo isso aí, caramba! Rebenta tudo isso aí, porra! É nosso isso aqui, porra! É campeão! Porra! Aí o ônibus saiu recaçando tudo, cara. Saiu quebrando todas as bandeiras. As faltas cobradas por Gil Baiano são esperança para o Bragantino, que precisava da vitória. Essa ele bate forte e a bola passa à esquerda de Zete. Miller faz a tabela com Macedo. Este é Cafu. Zé Teodoro chega e bate. Marcelo desvia. Boa chegada do lateral Zé Teodoro. Aconteceu do Erivelto fraturar o dedo. Aí o Tele teve a humildade de chamar os principais jogadores lá no quarto dele. E ele tinha acho que 4, 5 opções, né? Me parece que era o Tilico, era o Flávio, era o Rinaldo. Tinha mais uma. E a última era minha, Zé Teodoro, passando o Cafu para a esquerda e o Zé Teodoro na direita. Aí ele teve a humildade de conversar com o pessoal e aí tomou a decisão. Isso aconteceu, era raríssimo, né? Ele pedia opinião de escalação para o time, né? Para o grupo. Acho que não aconteceu outras vezes, era muito raro. Era um cara de muitas convicções e tal, poderia mudar no meio do jogo, mas nunca. Nesse aspecto, sim, eu acho que ele sentiu essa coisa. Chegamos num nível de confiança que ele pôde se abrir e levar em consideração a nossa opinião. Né? A imprensa não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. Ainda hoje, para escalar esse time, eu reuni com alguns jogadores para saber o que seria melhor para nós. Dei 2 opções para eles, eles optaram por essa. Nós colocamos, deu certo e nós ganhamos o título. José Roberto Wright termina o jogo. É festa São Paulina em Bragança. São Paulo, campeão brasileiro de 91. É o 3º título nacional conquistado pelo São Paulo. Festa dos jogadores com a galera. Fora de casa, o São Paulo comemora mais um título brasileiro. O primeiro em 77, o segundo em 86 e em 91 de novo. São Paulo, campeão do Brasil. O capitão Raí ergue a taça e comemora. Foi o momento que virou a chave mesmo, e dali... Então aí o Tele pôde brincar da maneira que ele podia e extrair o máximo daquele time que marcou a história. A gente não tem a dimensão do que é você fazer um gol de um título e ficar para a história de um clube. O São Paulo, ele é grande. Ele vai ser campeão paulista, vai ser campeão de novo, foi agora paulista, vai ser brasileiro e tal. Porque o São Paulo é grande. Só que, se a gente não ganha ali e ganha mais na frente, será que teria sequência de títulos? Se a gente perde esse título, com certeza o Tele não seria mais o treinador do São Paulo. Técnico Tele Santana diante da sua torcida. Que glória, hein, Tele? Esse título, Tele? Não tem mais nada a falar. Foi conquistado. E os jogadores é que merecem isso tudo. Eles lutaram de princípio ao fim. São homens, verdadeiros homens. Eu me sinto realizado, porque eu acho que eu fiz muita coisa para muita gente e para o futebol brasileiro.